Êxodo 3, a partir do verso 1, o texto diz o seguinte: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou ele. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. E disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor: de fato eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. E Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Amém? Você pode se assentar. Enquanto você senta, repita comigo: Deus está. Vamos de novo, né? Como diz o pastor Cleiton, não, vocês fingiram que falaram. Deus está fazendo uma grande obra, mesmo quando eu não percebo. Você crê nisso? Amém? O texto que nós lemos é um texto que revela o encontro de Deus com Moisés. Um pouco da história de Moisés, porque talvez a história de Moisés é uma das histórias que mais fica evidente que nada foi em vão, nada é em vão. Quando nós paramos para observar a criação de Moisés, as experiências de Moisés, isso vai ficando evidente. Eu quero lembrar você que Moisés, ele inicia o treinamento que Deus tinha para ele lá no Egito. Você conhece a história, aquele menino que nasce num contexto turbulento, um contexto péssimo, uma época muito ruim para se nascer, porque os meninos, quando nasciam, eram assassinados, eram mortos, eram jogados no Nilo e assim por diante, justamente porque você sabe que o faraó tinha um receio que os israelitas crescessem mais do que o povo do Egito, e assim, quem sabe, acontecesse uma rebelião e assim por diante. Então, a ordem era: matem todos os meninos quando nascerem. Nessa época, Moisés nasceu. Mas nós sabemos também que Deus dá uma ousadia, uma coragem, um entendimento diferenciado para a mãe de Moisés, que o preserva durante uns meses, mas quando não havia mais possibilidade, coloca no cestinho, a famosa história, coloca no Nilo até a princesa achar. E Deus havia também levantado essa princesa lá egípcia para cuidar também de Moisés, porque quando ela olha, ela percebe que é filho de hebreu, mas ela se afeiçoa com aquela criança e o adota como filho, e Moisés vai passar 40 anos no Egito como um príncipe. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, o treinamento que Deus está dando para Moisés, os privilégios que Deus está dando para Moisés, crescer no Egito como um príncipe. Alguém que ali vai
caminhar entre os nobres, alguém que ali vai caminhar entre as pessoas importantes, alguém que está o tempo inteiro no meio da governança, alguém que vai ter o desenvolvimento de habilidades como escrita, matemática, astronomia, administração, leis, idiomas, diplomacia, tudo isso na cultura que era a cultura mais importante daquele período da história da humanidade. Ou seja, muitas habilidades Moisés foi ali, então, tendo o privilégio de desenvolver na sua formação inicial no Egito. Então, nós olhando para a vida de Moisés, nós percebemos que sim, os 40 primeiros anos da vida de Moisés no Egito como príncipe não foi em vão. Deus havia levantado aquela princesa para adotá-lo, para que ele tivesse todas essas habilidades de liderança, de governo, de estratégia, de conhecimentos amplos, para lá na frente ser útil. Deus estava fazendo uma grande obra, mesmo ele não percebendo. Sabemos que vai ter uma mudança radical na vida de Moisés, porque a primeira infância dele foi também sendo amamentado e instruído pela sua mãe biológica. Ela foi remunerada pela princesa para também ali amamentar e orientar Moisés. E fica evidente que Moisés, ele sabia de onde era a sua origem, ele sabia que ele pertencia ao povo de Deus. E quando ele tem 40 anos, em Êxodo 2, nós vamos ver aquele episódio onde ele vê um egípcio açoitando um hebreu, ele olha para os lados, percebe que ninguém está vendo, está sozinho, então ele vai e mata aquele egípcio, esconde o corpo. Porém, no outro dia, quando ele vê os hebreus brigando, e ele vai repreender, como que vocês, sendo irmãos, estão assim brigando, eles jogam na cara dele: você vai fazer com a gente o mesmo que fez com aquele egípcio. E quando ele percebe que já veio à tona o seu crime, então ele foge para o deserto. E nós vamos ver que essa fuga do deserto não foi uma fuga apenas por fugir, porque o texto vai dizer que quando o faraó soube que Moisés havia assassinado um egípcio, então ele passa a tentar matar Moisés. E isso é interessante, porque a gente começa a perceber algumas coisas. E a primeira coisa que você precisa entender é que essas fases, esse período na vida de Moisés, o treinamento que ele vai recebendo tanto no Egito quanto os 40 anos do deserto, não foram em vão. Porque quanto maior o projeto que Deus tem na nossa vida, maior também vai ser o tempo de treinamento. E talvez você possa, muitas vezes, não entender o que se passa na sua vida. Não entender, muitas vezes, o silêncio de Deus, ou não entender as mudanças bruscas e drásticas, ou talvez as perdas de privilégios que ao longo da sua história você vai ter. Mas em cada detalhe Deus está trabalhando. Porque a mudança radical na vida de Moisés, se você parar para pensar sobre o tempo de deserto, e aqui eu confesso que a primeira vez que eu estive nessa região, tanto no Egito e a primeira vez que eu estive no deserto de Midian, eu fiquei assustado, impressionado, mas também maravilhado, porque o Egito, de fato, ao redor do Nilo, tudo é verde, bonito, próspero, deslumbrante. Quando você começa a ver aquelas pinturas nas paredes, quando você começa a ver as pirâmides, quando você começa a ver a arquitetura, quando você começa a ver os papiros, você percebe que era uma cultura riquíssima, grandiosa. Agora, quando você vai para o deserto de Midian, você fica assustado, porque você só vê pedra, montanha, areia e mais nada. Interessante, Deus leva Moisés agora justamente para um deserto, e deserto é isso, é clima extremo, é pouca vegetação, é escassez de água, é um calor intenso durante o dia e um frio assustador à noite. Talvez uma das vezes que eu mais passei frio na minha vida, foi a primeira vez que eu fui subir o Monte Sinai, não consegui concentrar-me nas minhas orações de tanto frio que eu passei. E depois, quando a gente vai descendo aquela montanha, o calor é extremo e você vai tirando tudo, porque é sufocador. Então, assim, essas são as realidades do deserto. Interessante que no deserto, Moisés ele vai ser pastor de rebanhos, ele vai ter que desenvolver calma, paciência, constância, atenção contínua, resistência emocional, ou seja,
tudo aquilo que também ele iria precisar para os últimos 40 anos da sua vida liderando o povo hebreu. Nada foi em vão. Quando eu falo desta maneira, olhando para a vida de Moisés, eu espero que você faça um espelho da palavra na sua vida. Porque talvez você também tenha os seus desertos, você também tem os momentos de silêncio de Deus, você talvez não compreende, quem sabe, a fase atual que você está vivendo. Mas não esqueça, em cada detalhe da nossa vida, o Criador está trabalhando, nos preparando para uma grande obra que Ele tem para cada um de nós. Você crê nisso? Amém? No deserto, Moisés também entra na improbabilidade. Ou seja, aquele que, quem sabe, foi educado como um príncipe do Egito, as pessoas olhavam para ele e até viam um potencial de uma grande liderança surgir. Agora, a partir do momento que você está no deserto, quem gostava e admirava Moisés eram os rebanhos, eram os animais que ele cuidava. E é exatamente isso. Ali no deserto, a gente percebe que Deus estava trabalhando na humildade de Moisés. Deus estava trabalhando na paciência de Moisés. Deus estava trabalhando na resistência de Moisés, mas Deus estava trabalhando. Essa verdade precisa acalmar o meu coração nas fases da vida. E todos nós vivemos etapas e fases da nossa jornada terrena. Algumas mais cercadas de adversidade, outras de mais conforto, mas em tudo Deus está fazendo uma grande obra. O apóstolo Paulo, ele vai entender muito bem isso, ao afirmar que ele pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. E muitas vezes é interpretado equivocadamente esse texto, porque algumas pessoas pensam, não, então eu posso ter uma Ferrari naquele que me fortalece, eu posso ter várias mansões. Não é disso que o apóstolo Paulo está falando. Talvez a melhor tradução seria, eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele está dizendo, olha, eu já tive banquetes, já passei fome. Eu já tive momentos cercado de amigos, mas também cercado de inimigos. Eu já fui reconhecido, estenderam tapetes vermelhos para mim, mas também já fui apedrejado. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu venho aqui lembrar você nessa manhã que se você está com seu coração alinhado em Deus, você também pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Talvez você não entenda o momento que você passa nesse deserto, mas Deus está agindo, muitas vezes em silêncio, mas já falei desse púlpito algumas vezes, não confunda o silêncio de Deus com a ausência de Deus. Ele está presente, te ensinando em meio ao deserto. Você pode falar isso para quem está do teu lado? O Senhor está te ensinando nessa fase da sua vida. Uma outra verdade que eu e você precisamos entender é: as oposições que surgem também não são em vão. Como assim, pastor Lediel? Deus queria treinar Moisés no deserto, porque era no deserto também que depois ele iria purificar o seu povo. O mesmo deserto que Moisés passou é o deserto que o povo também vai passar 40 anos. E claro, os teólogos vão falar desses mistérios, né? Os 40 anos da vida de Moisés, 40 anos do povo de Israel, 40 anos do dilúvio, 40 dias do dilúvio, 40 dias Jesus na tentação. O símbolo do 40 na Bíblia fala de um tempo de preparo e provação. Mas é isso. Deus precisava desses anos treinando Moisés no deserto. Mas Moisés não iria para o deserto se Faraó não quisesse matar. Então, uma outra verdade que você precisa entender é que se eu afirmo que nada foi em vão, também as oposições que se levantam contra mim não são em vão. As oposições que levantam contra você não são em vão. Moisés não teria fugido se o faraó não quisesse matá-lo. O que o senhor quer dizer, pastor Lediel? Simples. Quando você está debaixo de uma promessa de Deus, alinhado com algo que Deus tem para fazer na sua vida, e você percebe que Moisés é um cara que tem um senso de justiça dentro de si, ele ama o seu povo, tanto que ele comete um crime na tentativa de proteger o seu povo, mas ele é impulsivo, faz no tempo errado, de maneira errada, então ele precisava de um outro treinamento.
E Deus permite que Faraó então deseje matar alguém que era um dos príncipes do Egito, justamente para que Moisés fosse para o deserto. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver várias vezes isso acontecendo. Isso é um padrão. E claro, quando eu falo que isso está na Bíblia, é porque isso vai acontecer na minha vida e na sua vida. Quando os irmãos de José jogam ele no poço, e tem no coração deles uma tentativa de, quem sabe, vingar por ele ser o favorito do pai, jamais os irmãos de José imaginavam que, ao vendê-lo como escravo, estaria empurrando para que o sonho se realizasse. Quando Saul começa a caçar Davi, Davi tem que passar mais de 10 anos fugindo, jamais Saul imaginava que, ao caçar Davi e fazer ele se esconder, ele desenvolveria um grupo de soldados leais, fiéis, e que ele também, no tempo de deserto, se aproximaria do coração de Deus a ponto de ser chamado homem segundo o coração de Deus. Quando os fariseus começam a caçar Jesus, perseguir Jesus, e acabam o empurrando para a cruz, jamais eles imaginavam que estariam colocando aquele rabi da Galileia na exata posição do Salvador do mundo, morrendo no madeiro para perdoar os nossos pecados. Você está me entendendo, amém? Pastor Ledial, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer exatamente o que eu já falei. Quando alguém se levanta contra um escolhido de Deus, quando alguém começa a te perseguir, quando alguém começa a levantar boatos, calúnias, puxar o teu tapete, ei, descansa o seu coração, alinhe o seu coração em Deus, porque Deus está também te empurrando para um momento de dependência dEle. Poderia aqui citar vários exemplos, mas quantas vezes você estava com a sua vida espiritual, orando pouco, buscando pouco a presença de Deus, mas daí Deus permitiu que uma Jezabel se levantasse, que uma Penina surgisse, e aí as nossas orações mais verdadeiras também acontecem. Porque quando nos atacam, a gente reconhece a nossa fraqueza, a nossa pequenez, mas também reconhecemos a grandeza de Deus, e vamos assim crescendo, amadurecendo, para que o Senhor cumpra a sua missão na nossa vida. Fala para quem está do seu lado, nem as perseguições são em vão. Aleluia! Ô glória! Quando ele chega no deserto, o texto vai nos dizer em Êxodo 2, que naquela região havia um sacerdote, verso 16, o sacerdote de Midian, ele tinha 7 filhas. Elas foram buscar água para encher os bebedouros e dar ao rebanho do seu pai, e alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-los dali. Moisés, porém, veio em auxílio delas, deu algo ao rebanho. E quando as moças voltaram ao seu pai Reuel, este lhe perguntou, por que vocês voltaram tão cedo hoje? E elas responderam, o egípcio nos defendeu dos pastores e ainda tirou água do poço para nos dar de beber. Onde está ele? Perguntou o pai delas. Por que o deixaram lá? Convide-o para estar conosco. Moisés aceitou, concordou, e também ia morar na casa daquele homem, e este lhe deu por mulher sua filha Zípora. É claro que aqui, em 30 segundos a leitura que eu fiz, nós estamos falando de anos. Mas fala de como foi a recepção de Moisés no deserto. Ele ajudou umas mulheres que eram pastoras, as filhas de... Presta atenção nisso. Um homem que era chamado de sacerdote no deserto, em Midian. Interessante, porque alguns gostam de polemizar, né? Porque em Êxodo 2 ele é chamado de Reuel, esse homem. Em Êxodo 3 ele é chamado de Jetro. E fica um mistério, qual o nome, né, do sogro de Moisés? É Reuel ou Jetro? Os especialistas vão dizer que Reuel significa amigo de Deus, é um nome. Jetro significa sua excelência, é o título. Porque fica evidente que ele desempenhava um papel de sacerdócio. Mas eu lembro você, oficialmente o sacerdócio só vai ser institucionalizado depois da lei que o próprio Moisés, enquanto lidera o povo, recebe de Deus. Quando vai surgir então o tabernáculo. Que tipo de sacerdócio é esse? É um mistério que se tem. Porém, a gente percebe que Reuel vem da linhagem abraâmica através de Midian. E esse homem teve a sua experiência com Deus de uma maneira que a gente não tem revelado.
E lá na frente, fica alguns mistérios também ainda mais interessantes, porque em Êxodo 18 e 12, depois que Moisés liberta o povo do Egito, e Reuel vai se encontrar com Moisés, e Moisés explica tudo o que aconteceu, o texto diz assim: então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu holocausto aos sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Mistérios. Mistérios que a Bíblia vai nos mostrar sobre esse homem Reuel, mas ele é quem acolhe no deserto Moisés. Pastor Lediel, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que, inclusive, as pessoas que Deus vai levantando na nossa jornada não são em vão. Assim como Joquebede, a mãe ousada e corajosa, não foi em vão, Deus permitiu que Moisés nascesse naquela casa, naquela família. Assim como Deus levantou a princesa, agora no deserto, Deus levanta um homem para não apenas acolher, mas para também orientar. E ao longo do ministério de Moisés, esse homem se torna um sacerdote mentor. Alguém também que vai dar orientações, estratégias e guiar Moisés em algumas decisões. Então eu quero afirmar isso para você sem medo de errar, porque a Bíblia nos garante isso. Os desafios são grandes, a jornada pode ser longa, mas o Senhor sempre levanta pessoas abençoadas para estar do nosso lado. Então, escute isso, vai ter sim um faraó te perseguindo, vai ter sim uma Penina te atiçando, vai ter sim uma Jezabel, mas também Deus vai levantar alguém para te ajudar, te socorrer, te abençoar, estender a mão e te ajudar. As pessoas que vão surgindo ao nosso redor ao longo da vida não são em vão. Deus está agindo em seu favor. Então, por favor, em vez de ficar murmurando contra um faraó, reclamando que tem alguém te perseguindo, para um pouco e olha para o lado. Enxergue que Deus também levantou alguém para te socorrer, para estender a mão e para te ajudar. E seja grato a Deus por isso, e valorize essas pessoas que Deus levantou para estar ao seu lado, porque nós sabemos que se ainda hoje estamos de pé, foi porque alguém cheio de fé estendeu a mão para nos abençoar e nos ajudar. Amém ou não amém? Você pode levantar a sua mão nesse momento e dizer: Senhor, obrigado pelo fulano. Fala o nome dessa pessoa. Senhor, obrigado por essa pessoa. Agradeça a Deus pela vida dela. Fala o nome dela diante do Senhor. Declare uma bênção para a vida dessa pessoa. Senhor, eu te louvo pela vida dos homens e mulheres que o Senhor tem levantado na nossa igreja. Eu te louvo, Senhor, pelo pastor Nilton, pelo pastor Aguiar. Eu te louvo pelo pastor Irso. Te louvo, Senhor, porque a tua obra continua devido a pessoas que o Senhor tem levantado. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, que o teu coração seja grato pelas vidas que o Senhor tem levantado ao seu lado. Aonde você estaria se não fosse alguém ali contigo, orando por você, chorando por você naquele dia de trevas, naquele dia de dor, naquele dia de angústia? O Senhor é fiel em todo o tempo, em todas as coisas, nada em vão. As amizades que Ele nos deu não são em vão. Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus. Não vai ter muito tempo para a gente entrar aqui no texto que a gente leu, que fala desse encontro, mas eu quero aqui reforçar que também as experiências que Deus vai nos dando não são em vão. Interessante, 40 anos, eu fico imaginando isso. A minha mente volta-se para aquele deserto, 40 anos guiando aqueles rebanhos, 40 anos caçando água, 40 anos enfrentando disputa por água naquele lugar, 40 anos tentando proteger os rebanhos de chacais, de leões, de animais ferozes, 40 anos. Mas fica muito evidente que Moisés, ele é fiel ao seu sogro. Passou 40 anos e o texto ali, o primeiro versículo ali de Êxodo 3 fala que ele apacentava os rebanhos de seu sogro, ou seja, 40 anos trabalhando por alguém, ele ainda não tinha o seu próprio rebanho. 40 anos sendo fiel a alguém e 40 anos ele vivendo aquela vida ordinária. 40 anos, quem sabe dormindo mal, dormindo em cavernas, 40 anos caçando água, 40 anos procurando pasto, 40 anos. Mas Deus está olhando dia após dia para a vida de Moisés. O seu coração, o seu caráter,
a sua fidelidade ao seu sogro. E sabe o que fica evidente ao meu coração? Que quando você é fiel no ordinário, Deus te leva para o extraordinário. Uma experiência extraordinária está reservado para todos aqueles que são fiéis no ordinário. Porque quando a gente olha essa cena da sarça, muitas vezes a gente diz: Senhor, eu também quero uma experiência assim. O anjo do Senhor veio, a voz do Senhor se manifestou. Olha só esse cenário, que coisa extraordinária quando a gente olha para essa cena. Deus chamando Moisés. 40 anos ele passava por esse lugar. 40 anos ele fazia as mesmas coisas. Até que chegou o dia do extraordinário acontecer. Eu posso liberar uma palavra do céu para a sua vida? Aquilo que você faz no ordinário, cuidando do seu lar, limpando a sua casa, corrigindo os seus filhos, trabalhando todos os dias naquela empresa, organizando todos os dias para que a vida aconteça, não passou desapercebido pelo Senhor. Se você tem feito com dedicação e fidelidade, Deus está vendo, e Ele está preparando o momento certo para revelar-se de uma maneira extraordinária sobre a sua vida. A glória do Senhor vai se manifestar e você vai entender que valeu a pena ser fiel todos os dias. E quem recebe essa palavra diz amém. Glória a Deus. E claro, essa experiência extraordinária que Deus vai nos dar não é em vão. É perceptível que Deus talvez usa alguns elementos, inclusive da história de Moisés, daquilo que ele viveu, porque quando ele percebe esse mistério, ele vai se aproximar, a voz do Senhor diz 2 vezes, Moisés, Moisés, e já dá um comando: tire as sandálias dos pés, o lugar onde você está é sagrado. É interessante, quando você vai no Egito, você vai ver muitas vezes, muitas pinturas, você vai ver que sandália era algo comum, muitos usavam. Se você for lá no Museu do Cairo, você vai ver um monte de sandálias das pessoas importantes, sandálias de faraós, cheia de pedras preciosas e assim por diante, mas nas pinturas você vai ver, quem anda descalço ou é escravo, ou é quando alguém vai entrar diante dos deuses egípcios. Moisés sabia que isso era um ato de extrema reverência, porque se o lugar é sagrado, então ele precisa se posicionar de acordo com aquela realidade. É Deus ensinando sobre a sua santidade a Moisés. E é Deus dizendo que nós precisamos reconhecer a grandeza, a soberania, a santidade, e se queremos viver algo mais em Deus, alguma coisa precisa ser retirada. É preciso reverência, até porque ninguém vive o chamado plenamente sem um coração reverente a Deus. Você me entende isso? Amém? Posso abrir um parente para uma palavra pastoral? Amém? A pergunta é: qual a sandália que você ainda não tirou e precisa tirar para ouvir o chamado e receber a confirmação do que Deus tem para a sua vida? Identifica isso, porque é muito comum no mundo de hoje. O nosso pastor presidente até falou, um mundo confuso, um mundo relativista, um mundo imoral, um mundo que busca o tempo todo banalizar o sagrado para que o cristão viva medindo a sua santidade numa régua de baixo. O Senhor continua dizendo: eu sou santo, então sede santos. O Senhor continua dizendo que vocês são separados, ou seja, santificados nele. O Senhor continua nos convocando para uma vida diferente da vida do mundo. Então, se você deseja dar continuidade àquilo que o Senhor te chama, por favor, retire essa sandália, porque o Deus que você serve é um Deus santo, e Ele manifesta a sua santidade quando há um coração reverente, que se humilha, que se rende a Ele, que abre mão dos pecados, abre mão da imoralidade, porque ama o Senhor acima de qualquer outra coisa dessa terra. É desse jeito.
E que nós possamos entender essa realidade, manter um coração rendido ao Senhor, e se preciso for, sim, a gente tira as sandálias do pé. Amém ou não amém? Disse Deus: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. É lindo esse verso 6. Porque Deus está, pela primeira vez, se revelando de uma maneira extraordinária a Moisés. Você pode olhar a história antes. Moisés, ele temia a Deus, ele sabia a sua origem, mas ele não tinha tido uma experiência extraordinária como essa. Agora, quando Deus se revela a ele, Deus está dizendo: ei, o que eu tenho para fazer em você já começou muito antes de você. Você vai dar continuidade àquilo que aconteceu na vida do seu pai e aquilo que vem lá de trás, Abraão, Isaque e Jacó. A gente já falou várias vezes aqui, Deus é um Deus geracional. Ou seja, se Deus é um Deus geracional, eu preciso ter essa certeza que aquilo que Ele faz em mim começou muito antes de mim. Hoje eu vivo orações que já foram feitas muito antes de eu nascer. Na verdade, você como igreja também, você na sua individualidade também. Hoje como igreja, a AD Blue vive promessas que foram feitas e buscadas em oração por cristãos que nem mais estão com a gente, porque já partiram para a eternidade. É isso, Deus trabalha dessa maneira. E quando eu entendo isso, o meu posicionamento precisa ser: Senhor, que não seja eu, então, que venha interromper o fluxo do teu agir na geração que o Senhor me chamou, aquilo que o Senhor tem para a minha família, para a minha casa, para a minha história. Ou seja, quando o Senhor se revela dessa maneira, Ele está dizendo: quero continuar através da sua vida aquilo que eu já comecei lá atrás. Então, intencionalmente, se posiciona, orientando os seus filhos no caminho certo. Se posiciona orando pelos seus filhos. Se posiciona mostrando para a geração que vem qual é o caminho que eles devem seguir. E isso nós precisamos entender para também vivermos plenamente o que Deus tem para a nossa vida e para a nossa história. E o Senhor diz: olha, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, escutado o seu clamor por causa dos feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Não tem como a gente entrar aqui, mas é evidente que nós servimos um Deus que vê, que ouve, que sabe, nada passa desapercebido. Eu acredito, isso aqui o texto não diz, eu acredito que muitas vezes o próprio Moisés questionou no deserto: Senhor, e o povo que sofre? E o povo do Egito? Eu acredito nisso, né, que Moisés fazia essa oração, e Deus aqui está dizendo que nada passou desapercebido dele, ele está ciente de tudo. E daí o verso 11. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Aquele entendeu. Olha só o que os 40 anos fizeram com Moisés, um camarada que ele sabe que ele não é nada. Ele passa 40 anos no Egito como um príncipe, pensando que era alguma coisa. E quando ele pensa que é alguma coisa, ele se coloca na frente e age impulsivamente e erroneamente naquele assassinato. Mas agora, 40 anos no deserto, ele reconhece que ele não tem capacidade, que ele não é nada. E esse é o cenário perfeito para Deus, então, dar continuidade. E essa fala do Senhor, no verso 12, é extraordinária. Deus afirmou, e aqui eu encerro: Moisés, eu estarei com você. Ou seja, esta é a garantia que vai dar certo, é a presença de Deus. Você entende que é por isso que você jamais deve abrir mão da presença de Deus? Porque por mais que você se desenvolva, por mais que as dores da vida, os desertos da vida venham te gerar muitas experiências, se a presença de Deus não for com você, você não vai viver o propósito maior dele na sua vida. É a presença de Deus que faz a diferença. E claro, eu abro esse parênteses também para lembrar uma coisa muito séria para você. O diabo sabe disso. O diabo sabe que se você perde a presença de Deus, você perde tudo que você tem de melhor. Se você perde a presença de Deus,
Você compromete todo o potencial do extraordinário sobre a sua vida. E é por isso que ele oferece os seus banquetes pecaminosos, para que você venha se mergulhar na imoralidade, na podridão, para que você venha se afastar de Deus, perder a presença do Espírito Santo, porque tudo isso fica comprometido no teu potencial. Você não consegue ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um pai melhor. Você não consegue realmente viver com os olhos na eternidade, porque as coisas humanas começam a te encantar e você literalmente fica perdido, rodando, como dizem, na roda dos ratos. Patina, patina, patina e não sai do lugar. O diabo sabe disso, ele vai o tempo inteiro tentar te afastar da presença de Deus. No começo do culto você viu que aqui tinha uma arte falando do dia de Pentecostes, Atos 2. O próprio Jesus disse: esperai em Jerusalém, porque do alto serão revestidos. Pentecostes é 50 dias após a Páscoa. O povo estava em Jerusalém festejando, era também festa das colheitas, até que o Espírito Santo veio. E o Senhor já tinha falado: quando o Espírito Santo vier, vocês serão revestidos de poder e poderão então ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, sem a presença do Espírito Santo, e eu lembro que o Espírito de Deus tem essa característica, o Espírito é santo, vocês apenas se moverão. Mas com o Espírito Santo, vocês farão coisas extraordinárias. Quando Deus está dizendo para Moisés: eu estarei com você, Ele está dizendo: está garantido, mantenha a minha presença contigo. Essa é a minha maior luta e a sua maior luta. Não perder a presença de Deus na nossa vida, pois com Ele nós somos mais do que vencedores. O texto diz: eu estarei com você. Esta é a prova de que eu sou quem o envia. E Deus continua dizendo no verso 12: quando você tirar o povo do Egito, presta atenção. O Senhor não fala se você tirar o povo do Egito. Quando? Ei, eu estou dizendo, vai acontecer, porque eu estarei com vocês. Então o texto diz: vocês prestarão culto a Deus neste monte. Ou seja, Deus não apenas nos tira de algo, mas Ele nos conduz para si. Deus, Ele mede vitória não por libertação, mas por transformação e relacionamento com Ele. E aqui eu finalizo, lembrando você exatamente disso. A presença dEle não apenas nos liberta de uma vida de pecado, de uma vida de escravidão, de uma vida de condenação, de humilhação, de vergonha, mas Ele também nos conduz para um propósito excelente de valor eterno. Eu convido você a ficar de pé. Eu quero finalizar orando por você, para que você saia aqui desta manhã entendendo que nada é em vão. Aquilo que você tem vivido não é em vão, as pessoas ao seu redor não são em vão, as perseguições não são em vão, e a experiência que Deus está te dando não é em vão. Agora, por favor, escolha subir de nível. O subir de nível é você se desapegar às coisas medíocres e terrenas e começar a entender que há algo eterno para o qual Deus te chama. É se envolver com Deus e se envolver com vidas. É promover o reino e é buscar salvação de pessoas. É amar a Deus e edificar corações. É isso, é isso. Essa é a sua vida. É isso que Deus tem para você. Talvez você entrou essa manhã aqui dizendo: pastor Lediel, eu vivo uma fase de incompreensão. Eu não consigo ver um propósito naquilo que eu faço todo dia. Talvez você está passando pelo que Moisés passou no deserto. Não fazia menor sentido, ano após ano, década após década, mas Deus estava agindo, Deus estava fazendo. O que você precisa fazer é só olhar para trás e perceber que por mais que você não entende, o teu coração está muito mais preparado para render-se ao Senhor, para obedecer ao Senhor do que nunca.
E se o teu coração deseja isso, é desta maneira então que Deus tem te preparado para as coisas extraordinárias.